Bom dia a todos. Vamos abrir no primeiro livro de Samuel, continuamos agora no capítulo 13. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13. E deixem-me dizer-vos, constatar algo que vocês já sabem. Todos os reinos e impérios deste mundo terminam. Todos os reinos e impérios deste mundo terminam. O antigo e magnânimo império egípcio, o antigo Egito, terminou. Todos os impérios que nós conhecemos terminam. O reino da Assíria terminou. O reino da Babilónia terminou. O reino persa terminou. Os gregos que conquistaram os persas e que se expandiram de uma forma magnífica com Alexandre o Grande também terminaram, ou pelo menos o reino, o império terminou. Logo de seguida veio o Império Romano, e falamos desta parte do Ocidente naturalmente, que existe em outros impérios pelo mundo fora. Mas veio o Império Romano, mas adivinhem uma coisa. O que é que aconteceu com o Império Romano a 476 depois de Cristo? Terminou também. Todos os impérios deste mundo terminam. Todos os reinos deste mundo terminam. Outros grandes impérios, como o Império Azteca, como o Império Maia, como o Mongol, como o Otomano, como tantos outros impérios e reinos, todos eles terminam. E pese embora nós vivamos numa época em que não existe propriamente grandes impérios, grandes reinos, pelo menos ditos desta forma, a forma como nós vivemos, ela também um dia terminará. Os nossos políticos terminam, demitem-se, as pessoas passam, os reinos passam. Adivinhem lá uma coisa, Portugal já foi um império. Também ele terminou. Todos os impérios e reinos terminam. E sabem porquê? Porque qualquer rei com pecado tem o seu reino hipotecado. Qualquer rei com pecado tem o seu reino hipotecado. Todos os reinos terminam, nós iremos erudir, nós iremos acabar, o modo de vida que nós temos irá acabar, porque qualquer rei com pecado tem o seu reino hipotecado, e é precisamente isso que nós vemos neste capítulo. Neste capítulo nós vamos ver o início de um reino que já em si está hipotecado por causa do pecado do seu rei. É neste capítulo que nós vamos começar a ver o reino de Saul a cair. E vamos perceber que é exatamente por causa disso. E vai-nos fazer olhar para um outro rei que, não tendo pecado, não verá o seu reino hipotecado. Então vamos ler. Vamos ler este capítulo 13 de Samuel. Do primeiro livro de Samuel, capítulo 13, então a principiar no versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e depois de reinar 2 anos em Israel, escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 ficaram com ele em Micmas e no monte de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Ele mandou o restante do povo de volta para as suas tendas. Jonatas atacou o posto dos filisteus que estava em Geba, e os filisteus ficaram sabendo disso. Saul mandou tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: saibam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer que Saul havia atacado o posto dos filisteus e que Israel agora era odiado pelos filisteus. Por isso o povo foi convocado para se juntar a Saul em Gilgal. Os filisteus se ajuntaram para atacar Israel com 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e um exército de guerreiros como a areia que está à beira do mar. Eles subiram e acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, pois o exército estava pressionado, esconderam-se nas cavernas, nos buracos, nas rochas, nos esconderijos subterrâneos e nas cisternas. E alguns dos hebreus passaram o Jordão e foram para a terra de Gade e Gileade. Mas Saul ficou em Gilgal e todo o exército o seguia tremendo. Então ele esperou 7 dias, de acordo com o que Samuel havia determinado. Mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército deixou Saul e se dispersou.
Então Saul disse: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ele ofereceu o holocausto. Mal havia acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou. E Samuel foi até ele e o cumprimentou. Então Samuel perguntou: o que fizeste? Saul respondeu: vi que o exército estava a abandonar e a dispersar, e que tu não chegavas no tempo determinado, e que os filisteus já estavam reunidos em Micmas. Então eu disse: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu ainda não busquei o favor do Senhor. Assim me senti pressionado e ofereci o holocausto. Então Samuel disse a Saul: agiste loucamente. Não obedeceste ao mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora o teu reino não subsistirá. O Senhor já encontrou para si um homem segundo o seu coração, e já o destinou para ser príncipe sobre o povo, porque não obedeceste ao que o Senhor te ordenou. Então Samuel se levantou e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Saul contou o povo que se achava com ele, eram cerca de 600 homens. Saul, seu filho Jonatas, e o povo que se achava com eles ficaram em Gibeá de Benjamim, mas os filisteus haviam acampado em Micmas. Então os saqueadores saíram do acampamento dos filisteus em 3 companhias. Uma companhia foi na direção de Ofra, na região de Sual, outra em direção de Bet-Horon e outra em direção à região próxima do Vale de Zebion, em direção ao deserto. Em toda a terra de Israel não se achava um só ferreiro, porque os filisteus haviam dito: os hebreus não farão nem espada nem lança. Por isso todos os israelitas tinham que ir aos filisteus para afiar as suas relhas, enxadas, machados e foices. Custava 2/3 de um ciclo para amolar foices e enxadas, e 1/3 de um ciclo para amolar machados e aguilhas. Assim, no dia da batalha, os soldados de Saul e Jonatas não tinham espada nem lança, exceto Saul e o seu filho Jonatas. Uma guarnição dos filisteus saiu para o desfiladeiro de Micmas. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós nos aproximamos de Ti com humildade de coração e rogamos que a meditação dos nossos corações seja agradável a Ti nesta manhã. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Qualquer rei com pecado tem o seu reino hipotecado. Saul foi testado. Este era um momento de teste. Este era um momento para saber se Saul iria continuar, se iria permanecer para sempre. Aliás, é precisamente isso que Samuel disse: se tu obedecesses, o teu reino seria estabelecido para sempre. Mas porque não obedeceste, o teu reino é hipotecado. É precisamente isso que nós vemos aqui. Agora, porque não obedeceste, o teu reino não subsistirá, não durará, não será eterno. Qualquer rei com pecado tem o seu reino hipotecado. E este é o ponto principal. Saul quebra o mandamento de Deus e por isso o seu reino não subsiste. Vamos ver 3 blocos neste texto naturais e vamos avaliá-los. A situação de Saul, do versículo 1 ao 7, o pecado de Saul, do versículo 8 ao 13, e o sucessor de Saul, no versículo 14 ao 23. Primeiro então, a situação de Saul. Nos primeiros versículos, nós até simpatizamos com Saul. No fundo, Saul tem um exército e reúne um exército de 3.000 homens. 2.000 ficam com ele, 1.000 vão com o seu filho Jonatas. E Saul começa a reunir as tropas e a fazer aquilo que é suposto o rei de Israel fazer. Ele, o seu próprio filho, vê uma guarnição de filisteus e ataca os filisteus. Era uma coisa que era suposta fazer: defender o povo, aumentar o terreno, defender dos seus inimigos, expulsar os filisteus dali. Era totalmente aquilo que deveria acontecer. Ele ganha a batalha, Jonatas ganha a batalha, mas isso provoca os filisteus. É quase como, nunca tentei fazer isso, acho que faz parte da própria sabedoria pessoal, mas pegar um pau e espetar uma colmeia, de abelhas, não é? Se fizermos isso, alguma coisa há de acontecer. Podemos matar uma ou duas, mas de repente um exército se reúne contra nós. É precisamente isso que acontece com Jonatas. Ele lidera aqueles 1.000 homens para conquistar aquela guarnição dos filisteus e vence.
Só que isso provoca nos filisteus um zelo enorme para defender o seu povo. E por isso coloca Saul e o povo de Israel numa posição perigosa. O povo de Israel, e particularmente Saul, está a ser testado agora. Ele tinha feito coisas boas, Saul, até agora. Saul tinha começado de uma forma boa, correta. Saul tinha já obedecido, Saul já tinha derrotado os amonitas, não sei se recordam, na batalha do capítulo 11. Aqueles que ameaçaram parte do povo de ficar sem um olho. Então ele venceu já esse povo. Então tinha começado bem. Mas começar bem não basta. Começar bem não basta. Isto já é um ensino para nós. Porque é fácil começar bem. É fácil no zelo, na paixão do início, nós começarmos bem. Nós começarmos ou a ler a Bíblia frequentemente, ou a orarmos frequentemente, ou a estarmos com os nossos irmãos frequentemente. É fácil começar bem. Difícil é continuar. Difícil é permanecer. Difícil é ser fiel quando as dificuldades vêm. Difícil é ser fiel quando as tentações e quando aquilo está à nossa volta nos testa, nos procura tirar aquilo que nós temos, ou procura ludibriar, enganar e dar outro apelo num outro local. Então Saul já nos mostra isso. Ele começa bem. Será que ele vai continuar bem? Saul está a ser testado. E no versículo 5 nós lemos que os filisteus se juntaram para atacar Israel. E vejam os números. O exército de Saul era de 3.000. 2.000 ficaram com ele, 1.000 foram com Jonatas. Os filisteus, reúnem-se e olhem para este número em comparação com os filisteus. Diz que eles se juntaram, eram 30.000 carros, 6.000 cavaleiros. Isto é só a parte, digamos, bélica. Os carros, os cavaleiros, 30.000, 6.000. E quantos combatentes? Diz, um exército de guerreiros como a areia que está à beira do mar. Eram incontáveis. Juntaram-se todos para lutar contra Saul. Isto diz-nos logo uma outra coisa. É que a obediência, muitas vezes, não leva diretamente à bênção. Nós pensamos e temos uma maneira de pensar de que a obediência leva ou levará diretamente àquilo que é a bênção de Deus. E pelo menos na nossa avaliação, isso não é verdade. Deixem-me dar-vos um exemplo. Imaginem alguém, e eu espero que todas as meninas e meninos aqui o façam, mas imaginem alguém que decide seguir aquilo que é a ética sexual bíblica e diga que eu vou esperar até me casar. Eu vou esperar até casar. Imaginem que isto acontece. Então eu peço ao Senhor alguém para casar que possa viver comigo, para que possa formar uma família, e eu decido seguir ao Senhor e esperar até que essa pessoa chegue. Essa obediência leva diretamente à bênção? Isto é, ser obediente desta forma quer dizer então que o Senhor amanhã vai trazer alguém para eu casar? Não. Os testes virão. O teste virá. Vai testar a nossa obediência até nessa área. E se calhar passa um ano, passam 2, passam 5, passam 10, e nós dizemos, Senhor, eu tenho sido fiel, eu tenho sido obediente. Onde é que está a pessoa que eu desejo e quero casar? A obediência não nos leva diretamente à bênção. Pode não levar, até pode levar em momentos de teste, em momentos de dificuldade, para que nós possamos perseverar na nossa fidelidade ao Senhor. Saul está a ser testado. E ele está a perceber este custo da obediência. As circunstâncias são difíceis. E mais, não são só as circunstâncias que é difíceis. O que é que diz o versículo seguinte? O versículo seguinte diz o que é que aconteceu com aqueles que estavam ao lado dele. Versículo 6. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, esconderam-se nas cavernas, nos buracos, nas rochas, nos esconderijos subterrâneos, nas cisternas, e alguns até decidiram, vamos abandonar esta terra. Vamos passar o Jordão, vamos embora. Saul está a vê-los a passar o Jordão, está a ver a sua nuca, as suas costas, enquanto eles passam o Jordão e vão-se embora. Então Saul está a ver-se sozinho,
na situação. Ele não só vê que as circunstâncias são adversas e há um mal muito grande contra ele, ele também começa a ver que toda a gente o abandonou, toda a gente se esconde, toda a gente foge até da própria terra. Será que Saul vai obedecer à voz de Deus neste caso? A fé de Saul está a ser testada. Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4 diz-nos assim: Meus irmãos, tendo por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança não deve ter a ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. E o versículo 12 diz: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Irmãos, eu seria um nércio, um tolo, em dizer-vos que a estrada daqui até à glória será isenta de provações. A nossa vida terá provações, tem circunstâncias difíceis. Nós precisamos de perceber que está cheio de desafios, cheio de ameaças e não só, cheio de abandonos de pessoas. Podemos viver desta forma, as pessoas podem nos abandonar. E será que nós estamos preparados para isso? Será que estamos preparados para o Senhor testar a nossa fé? Será que estamos preparados para o Senhor perceber se os fundamentos da fé, ou trazer-nos circunstâncias à vida para perceber que os fundamentos da fé estão alicerçados em Cristo ou alicerçados em nós mesmos, na nossa força, na nossa capacidade, que é falha? 1 Pedro 1, 6 e 7 diz: Nisto exultais. Vejam a palavra que ele usa. Nisto exultais, alegrai-vos, porque embora no presente, por um breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, honra, na revelação de Jesus Cristo. Deus testa a nossa fé? Sim, testa. Deus testa a nossa fé. Como o fogo testa o ouro para que as impurezas sejam retiradas. Para que as impurezas do ouro elas possam vir ao de cima, a nossa fé é testada por circunstâncias adversas, por pessoas que nos abandonam. E a questão é, o que é que nós fazemos quando somos testados? O que é que nós fazemos quando nós somos ridicularizados, quando as circunstâncias são adversas, quando os problemas se levantam? Será que estamos preparados para isso? Preparados para momentos de teste que o Senhor traz à nossa fé? O Senhor estava a testar Saul. Aliás, será que estamos preparados para pessoas nos abandonarem? Preparem-se para o momento em que pessoas vos abandonarão. Porque pessoas são falhas, pessoas falham, e elas podem abandonar, fugir. E o que é pedido de nós não é que vamos atrás, que esmoreçamos, mas que nos mantenhamos firmes, mesmo que sozinhos. Mesmo que sozinhos. Prepara-te. Não sei se já pensaram, mas o que fazer quando um amigo nosso diz: eu não quero mais essa coisa de fé em Cristo? Um amigo com quem crescemos. Estão preparados para lidar com isso? Estão preparados para lidar com um filho que vos diz isso? Isso pode ser um momento sério de teste à vossa fé. Isso pode acontecer. O Senhor usa esses momentos para depurar, para apurar, para tirar as impurezas da nossa fé e manter a nossa confiança nele. Saul, como reagiu a este teste? Como é que Saul reagiu a este teste? Ou será que ele estava ali por conveniência? Porque a nós pode-nos ser isso, não é? Quando a nossa fé é testada, nós percebemos se estamos naquele local, se confiamos em Cristo por conveniência ou porque realmente cremos em Cristo. Se vimos à igreja por conveniência, porque outros vêm, porque vimos à procura de algum benefício para nós mesmos, ou se porque não podemos viver sem Cristo e Cristo é tudo para nós. Como Saul reagiu? Saul começou bem, como vimos. Saul foi pressionado, foi testado. Como é que Saul reagiu? Nos versículos 8 a 13 nós vemos que Saul não reagiu bem. Versículo 8 diz-nos assim: Então ele esperou 7 dias de acordo com o que Samuel havia determinado.
Mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército deixou Saul e se dispersou. Então Saul disse: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ele ofereceu o holocausto. Mal havia acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou e Saul foi até ele e o cumprimentou. E Samuel perguntou: o que fizeste? O que fizeste? Saul falhou no teste. Em primeiro lugar, porque ele negligenciou a palavra, negligenciou o mandamento, ignorou o mandamento. É isso que Samuel lhe diz no versículo 13: agiste loucamente, não obedeceste ao mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Ele agiu loucamente. Agora, perguntei: Saul não obedeceu à palavra? Pelo menos parcialmente obedeceu. Porque diz o versículo que ele deveria esperar 7 dias. Saul esperou ou não esperou 7 dias? Esperou. Saul esperou 7 dias por Samuel. Qual foi o problema de Saul? Saul esperou 7 dias, mas não esperou por Samuel. Então ele obedeceu parcialmente. Só que uma obediência parcial é desobediência. Nós obedecermos só a algumas coisas, nós obedecermos só aquilo que nos convém, nós obedecermos até ao limite que nós achamos que conseguimos e não procurar obedecer completamente, isso é desobediência. Isso é desobediência. Quando nós procuramos obedecer à nossa forma, isso é obediência. Nós dizemos assim: eu amo a Deus, eu procuro amar a Deus de todo o coração, de todas as minhas forças, com todo o meu pensamento. Não é? Primeiro mandamento: ama ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, todas as forças, toda a tua vontade, tudo aquilo que tu és, toda a tua mente. Eu procuro fazer isso. Mas a parte de amar o irmão, que é tão diferente de mim, a parte de amar o irmão que tem gostos diferentes dos meus, que reage de uma forma diferente que eu não gosto, que age e que fala de uma forma que eu não compreendo ou que não quero, essa parte então eu vou deixar. Mas o Senhor com certeza ficará contente comigo por eu cumprir parte do mandamento. Amo o Senhor, mas afinal não amo o meu irmão. Ou eu posso dizer: eu leio a Bíblia em casa, mas porquê é que eu preciso de congregar com outras pessoas? Basta-me cumprir parte, ler e orar em casa. Porquê é que eu preciso de outros irmãos e estar com outros irmãos na igreja? Ou o contrário, eu venho à igreja, porquê é que eu preciso de ir em casa, ler, meditar e estar com o Senhor? Obediência parcial é desobediência. E Saul fez uma obediência parcial. Mais tarde, nesta passagem nós vemos precisamente isso. Samuel diz: tu não obedeceste ao mandamento do Senhor. E ele agiu loucamente. Não esperou por Samuel, esperou 7 dias, não esperou por Samuel e depois ofereceu um holocausto. Mas Saul não era sacerdote. Saul não poderia oferecer um holocausto. Saul não estava autorizado a fazer isso. Mas mesmo assim ele pensou: se calhar é melhor oferecer o holocausto. Samuel não aparece, não sei onde é que ele está. Eu vou oferecer o holocausto. Ele desconsiderou, ele desobedeceu a palavra do Senhor. E quão importante é nós ouvirmos e obedecermos à palavra do Senhor. Considerarmos o que ela diz e obedecermos, fazermos alguma coisa em relação a isso. Façamos um check-up rápido. Um check-up rápido pessoal. Quando é que foi a última vez que nós, depois de ouvirmos a palavra do Senhor, por exemplo, pregada, nós dissemos: há algo na minha vida que eu tenho que mudar? E efetivamente mudou. Bem, quando é que nós ouvimos alguma coisa da palavra do Senhor e dissemos: o Senhor está a falar para mim e há algo que eu preciso de mudar? E nesse mesmo dia ou no dia a seguir nós fizemos um esforço deliberado, intencional para que algo mudasse na nossa vida. Nós precisamos de fazer isso. Nós precisamos de considerar a palavra do Senhor. Será que nós temos de ouvir a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, a cantar a palavra de Deus, a orar a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus? A palavra é tudo para nós. Isaías 66:2 diz assim: mas o homem, para quem olharei a este, o aflito e abatido do espírito, que treme com a minha palavra. Tens tremido com a palavra do Senhor? Tens tremido com aquilo que é a voz de Deus? Mas notem que Saul, quando confrontado com o seu pecado, ele oferece razões. Ele não confessa o pecado e diz: Samuel, desculpa, perdoa-me por eu ter
cometido este pecado. Saúl oferece desculpas para o seu pecado. Sabem, o pecado é sempre néscio, é sempre tolo. Mas nós, na nossa tolice, conseguimos sempre arranjar razões para pecar. Sempre. Há sempre uma boa razão para nós pecarmos. Vejam o que Saúl diz. Saúl usa 3 estratégias, não é? No versículo 11 e 12. A responder a Samuel. Samuel pergunta-lhe: o que é que fizeste? Saúl respondeu: eu vi que o exército estava a abandonar e a dispersar, e que tu não chegavas no tempo determinado, e que os filisteus já estavam reunidos em Micmas. Então eu disse: agora os filisteus me atacarão, e eu ainda não busquei o favor do Senhor. 3 coisas. Primeira, pragmatismo. Saúl começou a dizer: eu vi toda a gente a fugir. Toda a gente estava a fugir, os filisteus estavam-se a juntar, eu não tinha maneira de prever o que iria acontecer. Aliás, a minha previsão é que iria ser dizimado. Então, o fim é vitória. O fim que eu quero alcançar é que os filisteus sejam derrotados. E cada vez tenho menos pessoas, cada vez tenho menos soldados. Dita o pragmatismo que eu preciso de fazer alguma coisa em relação a isso. Então eu vou fazer alguma coisa em relação a isso. No fundo, Saúl estava a dizer: os meios são justificados pelo fim. Os meios que eu uso são justificados porque o fim que eu queria alcançar era um fim comum e bom para toda a gente, que era nós vencermos os filisteus. E esta é uma das formas como nós muitas vezes racionalizamos o pecado. Deus disse alguma coisa, mas no caminho eu percebi que a rota para alcançar aquele fim, se calhar, pode ser outra. Eu posso ir por vários caminhos desde que o fim seja alcançado. Mas o problema é que o Senhor preocupa-se muito mais com o coração do que com o fim em si mesmo. Deus preocupa-se com aquilo que nós colocamos, na forma como nós colocamos o coração, e com a obediência nas pequenas coisas, mais do que termos uma grande coisa para mostrar. Outra coisa que Saúl utiliza: culpabilização. Viram isso acontecer? De quem é a culpa do pecado de Saúl? De quem é? É de Samuel. Então, Samuel, disseste 7 dias, eu esperei 7 dias. Se tu não apareceste, a culpa é tua. Tu é que não apareceste à hora combinada. E eu até faria as coisas todas corretamente se tu tivesses a tempo, mas como tu não estavas a tempo, eu tive que tomar as rédeas da situação e fazer e oferecer um holocausto. Agora, digam-me se isto não é a experiência de todos nós. A maioria das vezes, de quem é a culpa do nosso pecado? É do outro. Bem, não é a ira que está no meu coração, és tu que provocaste a minha ira. Eu não reagiria assim se não fosses tu, se não fosse a minha esposa ou os meus filhos. Eu não reagiria assim desta forma se não fosse. Uma vez eu ouvi uma ilustração muito interessante, não é? Que era, não sei se calhar já viram, era uma laranja, desculpa, era uma laranja na mão. E o pregador está com a laranja na mão, aperta a laranja, amassa a laranja, vira a laranja, e ele pergunta assim: se eu abrir esta laranja, o que é que sai da laranja? Sumo de limão? Laranja. Era o que já lá estava. Não sai uma coisa diferente do que já lá estava. Quando somos pressionados por aqueles que são de fora, quando estamos inseridos em situações adversas, quando somos até alvo do pecado dos outros, o que sai não é o pecado dos outros do nosso coração. O que sai é o que já lá estava, do pecado que estava dentro do nosso próprio coração. Evitamos de culpabilizar os outros, de desresponsabilizar-nos do nosso pecado. Saúl tenta culpabilizar Samuel. A culpa é tua, Samuel, que não chegaste a tempo. Se tu chegasses a tempo, as coisas tinham sido diferentes. E por fim, Saúl ainda tenta espiritualizar. Vejam no final, ele diz assim: eu ainda pensei, eu ainda não busquei o favor do Senhor, então eu fui buscar o favor do Senhor para esta situação. Ele tenta espiritualizar. Ele tenta dizer: eu estava a ser sincero em fazer as coisas que fiz. Sim, eu ofereci um holocausto, era o sacerdote que devia ter feito, eras tu que devias ter feito, mas eu estava a ser sincero na minha busca, eu queria o favor do Senhor. Irmãos, sinceridade não chega, porque nós podemos estar sinceramente errados. A sinceridade não chega.
Nós podemos ser muito sinceros nas coisas que fazemos, mas podemos estar errados nas coisas que fazemos. Precisamos estar bem formados para que possamos fazer as coisas de uma forma correta. Sinceridade que no caso de Saul não chegou. E quão terrível é quando o pecador em si não reconhece o seu próprio pecado, não confessa o seu próprio pecado. E irmãos, deixem-me dar uma ressalva aqui para a nossa igreja, especificamente do Silveiro. Nós queremos ser uma igreja que ama a palavra. Que ama a palavra do Senhor. Que procura cumprir a palavra do Senhor. Procura obedecer à palavra do Senhor. Isso é uma coisa boa, mas tem um risco muito grande. Sabem qual é o risco? É nós querermos conformarmos só com as leis. Sermos legalistas. Isto é, não nos preocuparmos com o coração e colocarmos um peso sobre nós mesmos, a ponto tal de, se falharmos, nós vamos tentar encobrir o máximo as nossas falhas. Porque importa mais a nossa reputação do que importa um coração contrito e arrependido. Irmãos, todos, sem exceção aqui, falham. Todos, sem exceção aqui, pecam. E o que nós estamos mais interessados é que sim, levemos a palavra a sério, busquemos obedecer à palavra o máximo possível, mas que quando falharmos, que vamos falhar, possamos ter a graça e a liberdade de confessar o nosso pecado e achar graça nos outros para obter o perdão. Nós queremos buscar perdão e graça uns com os outros, obedecendo à palavra, não menosprezando a palavra, mas queremos que, acima de tudo, o Senhor possa ser honrado com corações que confessam o seu pecado e que encontram perdão nele e uns nos outros. E por fim, o que é que está por detrás de tudo isto, este pecado todo? Diz o versículo 14: o teu reino não subsistirá. Porquê? Porque o Senhor já encontrou para si um homem segundo o seu coração. O que está por trás deste pecado todo é um coração tolo, néscio, que não é segundo o coração de Deus. Na Escritura, alguém que é néscio, alguém que é tolo, é alguém que é reprovável, alguém que já foi informado daquilo que deve fazer e mesmo assim decide não fazer. E o pecado é sempre néscio, o pecado é sempre tolo. Nós pensamos que o nosso pecado, a nossa forma de viver, pese embora seja diferente daquilo que as Escrituras ensinam, elas vão levar a um caminho que é correto. Tantos que eu já vi aqui assim: não, na minha situação isso é diferente. Não, o meu amor é maior do que os outros, portanto isso não vai acontecer isso comigo. E acontece sempre. Sempre. Porquê? Porque o pecado nos emburrece. O pecado nos faz tolos. E nós pensamos que vai ter um resultado diferente daquele que sempre tem. Sempre tem. Foi isso que aconteceu com Saul. Todo este pecado brotou de um coração que não estava alinhado com o coração de Deus. Não era um homem segundo o coração de Deus. O pecado é mau precisamente por causa disso. Porque brota de um coração. Não só das ações, mas de um coração que não está alinhado com Deus. Isto é um ensinamento também para nós, pais de crianças pequenas. Que muitas vezes nos focamos mais naquilo que elas fazem do que no seu próprio coração. E esquecemos que aquilo que elas fazem brota do seu coração, que precisa ser pastoreado, precisa ser cuidado, para que então as ações também sejam mudadas. Porque mudar as ações só não basta. Precisamos de atentar para o coração. E por isso então, qualquer rei com pecado tem o seu reino hipotecado. Este rei tinha pecado. Então o seu reino será hipotecado, como diz a Samuel. Chegamos ao terceiro bloco, o sucessor de Saul. A sua dinastia tinha sido rejeitada. Nós vemos isso nestes versículos, no versículo 14. Teu reino não subsistirá. E daqui a alguns capítulos ele vai ser rejeitado como rei e nós veremos isso também. O restante dos versículos, do versículo 16 ao 23, nos mostra mais ou menos a situação precária que se encontrava lá no reino. Eu não sei se conseguiram perceber. Aqui eles é um rei que não é segundo o coração de Deus. As pessoas estão a fugir e as que ficaram, que queriam lutar, o que é que aconteceu com elas? Algumas esconderam-se e outras foram pegar nas suas armas. E que armas eram essas? Não havia espada, não havia escudo. O que é que havia lá em casa? Enxadas, machados, foices. Era o que havia lá em casa para lutar. Mas
foram olhar para a lâmina dos machados, das enxadas e das foices, e aquilo não cortava. Então foram à procura de um ferreiro lá em Israel, mas nem ferreiro tinham. Quem é que lhes afiou as enxadas e os machados e as foices? Foram os filisteus. Agora imaginem ir ao território dos filisteus, pedir que os machados sejam afiados para depois lhes mandar com os machados. Não faz sentido algum. Naturalmente eles aproveitaram, viram ali uma oportunidade de negócio, aumentaram os preços. Queres vir aqui afiar o teu machado e enxada? Então o preço normal é este, o preço para vocês é este. Isto era uma situação totalmente precária. O povo estava completamente perdido. O povo de Deus está desesperado. E neste final de capítulo nós deixamos com a sensação de que é preciso alguma coisa. Aliás, ele já tinha dito, eu já preparei um homem segundo o coração de Deus. E nós ficamos com esta sensação, o povo está desesperado, um rei que não é segundo o coração de Deus, um povo que não consegue lutar, um povo que tem enxadas e machados que nem sequer estão amolados, nada disso. E uns capítulos a seguir vai-nos aparecer um homem segundo o coração de Deus. Como é que ele se chama? Davi. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Davi é alguém que é testado e tentado, como Saul também foi. Só que veio a provação, veio um gigante e ele permanece firme. Vem a provação e vem Saul que o tenta matar e ele, tendo a oportunidade de matar o ungido do Senhor, diz: eu não tocarei no ungido do Senhor. É alguém que é testado e permanece firme. Mas depois veio uma mulher. E o que é que acontece com Saul? Com Davi, desculpem. Peca. O homem segundo o coração de Deus também peca. Portanto, qualquer rei com pecado tem o seu reino hipotecado. A seguir vem Salomão, e Salomão também peca. Depois vem Roboão, e Roboão também peca. Os dois reinos são separados. E sucessivamente vemos reis pecadores a aparecerem. Depois vem o reino da Assíria e leva o reino do norte. Vem o reino da Babilónia e leva o reino do sul. E o reino de Israel está completamente hipotecado. Porquê? Porque todo o rei com pecado vê o seu reino hipotecado. Até que aparece um rei sem pecado. Porque todo o rei impecável tem o seu reino infindável. É preciso um rei impecável para haver um reino infindável, eterno, perene. Aparece Jesus Cristo. Jesus é aquele que aparece e diz: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. E o reino de Cristo não é um reino místico, não é um reino menos real do que o reino de Saul. Aliás, é um reino mais real do que o reino de Saul. É um reino palpável. Jesus Cristo, como Saul, teve um bom começo. Começou bem. O menino que crescia em graça, em virtude, em sabedoria, que foi ao templo, que foi testado e provado no deserto e manteve-se firme. E manteve-se firme até ao fim. Mesmo bebendo o cálice da ira do Senhor, do Pai. E do alto da cruz ele disse as palavras que Saul nunca conseguiu dizer. Ele disse: está consumado. Jesus Cristo foi testado e pressionado como Saul. Jesus Cristo foi tentado, ou sendo tentado pelo inimigo, o inimigo disse-lhe assim: olha, isto tudo é meu, todos os reinos do mundo são meus, e tudo isto é teu se curvado me adorares. Mas mesmo assim ele permaneceu firme como Saul não o fez. Jesus foi abandonado por muitos como Saul. Toda a gente o abandonou. Aliás, começando pelos seus conterrâneos. Ele entrou na sinagoga, abriu no profeta Isaías e depois leu a Escritura e disse: hoje se foi cumprido. E os seus conterrâneos pegaram nele e quiseram lançá-lo de um precipício abaixo. Ele foi traído pelo seu discípulo Judas. Foi negado pelo seu discípulo Pedro. Ele foi abandonado por todos os outros discípulos e do alto da cruz ele disse: Deus meu,
porque me desamparaste. Ainda assim, Jesus agiu como um exemplo e representante do povo, como Saul não agiu. Ele foi o verdadeiro exemplo de perseverança. Ele foi o verdadeiro exemplo de alguém que obedece à palavra, não como Saul, mas que obedeceu completamente à palavra. Jesus Cristo é aquele que é representante do povo, como Saul deveria ter sido. A obediência de Saul faria com que o reino fosse perene, mas a desobediência fez com que o seu reino fosse completamente hipotecado. Agora, a obediência de Jesus é aquilo que faz com que este reino dele, onde nós estamos inseridos, aqueles que creem em Jesus Cristo, seja completamente perene e infindável. Sim, eu começo a ver que eu sou justo porque Ele foi justo, não porque eu sou justo. Eu começo a ver que eu sou fiel, não porque eu sou fiel, mas porque Ele é fiel. Não é a minha fidelidade, é a fidelidade dEle. Não é a minha perseverança, é a perseverança dEle. Não é a minha justiça, é a justiça dEle. É de Jesus Cristo. Jesus foi completamente obediente à palavra, é a palavra encarnada. Ele foi completamente sem pecado. Ele é completamente impecável. E por isso, é o seu reino perdurável. Um reino eterno. Este rei veio, viveu, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e um dia voltará. E hoje este rei diz assim: olha, eu convoco-te a juntar-te ao meu reino. Eu convoco-te, eu ordeno-te a tu fazeres isso. Mais uma vez, eu creio que até já disse isto aqui. Jesus não é rei se tu achares que Ele é rei. Ele não depende de nossa submissão a Ele. Jesus é rei. Não há dúvida alguma sobre isso. Ele é rei sobre todas as coisas. O seu reino é um reino perene. O seu reino é um reino infindável. E Ele, como rei, convoca ao arrependimento e diz: junta-te a este reino. Agora, parte de ti, juntaste ou não. Sabendo que há um castigo, sabendo que ficar fora do reino é terrível, e sabendo que entrando no reino, tudo aquilo que é dele é nosso. Toda a sua justiça, mais uma vez, é nossa. Toda a sua obediência é nossa. Toda a sua alegria é nossa. Toda a sua graça é nossa. Toda a sua misericórdia é nossa, por causa de Jesus Cristo. Portanto, aqueles que já estão em Jesus, alegrem-se. Alegrem-se porque o reino deste mundo terminará. Eventualmente até os valores do Ocidente que se estão a esvair e a fugir terminarão. Não sabemos. Tudo aquilo que está à nossa volta um dia terminará. Mas há alguma coisa que não termina. É o reino de Jesus Cristo. E se o reino de Jesus Cristo não termina, quão bom é fazer parte dele. Quão alegres nós podemos ser por estarmos a ser governados pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para aqueles que não estão no reino, para aqueles que não fazem parte ainda deste reino, só há uma porta, só há uma entrada, só há um portão que é aberto, só há uma ponte que é descida. E essa ponte se chama Jesus Cristo. A ponte é descida e Ele diz: venham, todos os que estáis cansados, atribulados, todos os que estáis fora do reino, entrem pela porta, entrem na alegria do Senhor. Através de quê? De arrependimento e de fé em Jesus Cristo. É só isso. Arrependimento, nós nos arrependermos do nosso pecado, nós negarmos a nós mesmos e nós dizemos: eu confio em Jesus Cristo, Ele é a única razão para eu pertencer a este reino. Confia nele. Confia nele e não te acharás na mesma situação que Saul se achou neste capítulo e que o próprio Israel se encontrou neste capítulo. Apenas Jesus é um rei impecável que traz e convida-te a fazer parte deste reino que é infindável. Que o Senhor nos abençoe.